Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parintam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro sobre o livro Experiência e Conhecimento de James Schwartz, onde ele responde, a várias perguntas que foram feitas por e-mail sobre esse tópico. Iluminação, experiência, conhecimento. Então, depois, essa troca de e-mails ao longo dos anos deu origem a esse livro. A gente aqui, no tópico anterior, que é você precisa se expor aos ensinamentos por muito tempo, até que sua compreensão se torne perfeita, aqui a gente estava levantando o aspecto de que a pessoa realmente ela tem que se aprofundar nisso, até que a compreensão se torne perfeita. Como é que eu sei que a minha compreensão está perfeita? É quando em todas as situações da vida você não se confunde mais com objetos, você se detém na sua verdadeira identidade. Então, é no seu dia a dia que você vê que se a sua compreensão realmente está perfeita. E tudo isso aí depende da compreensão do Vedanta como um todo. E não é só no Vedanta. Hoje eu estava vendo um vídeo antigo de Swami Dayananda, ele falando do modo como o yoga foi apresentado no Ocidente. Foi apresentado mais com as características mais das asanas, das respirações, etc. Então, se apresentou mais como efeitos físicos e energéticos. Mas é como ele disse, quando você entra nos Yoga Sutras de Patanjali, tudo ali tem um modo de ver o mundo, Embora se inicie como uma abordagem dual, todas aquelas oito obrigações que ele coloca, as 8 observações que ele coloca ali, precisam ser aprofundados, por inteiro. Não adianta só pegar a parte energética e de asanas dos Yoga Sutras de Patanjali. Na verdade, isso é só uma parte. São 2 aspectos do caminho óctuplo. Então, sempre tem esse aspecto da pessoa se aprofundar no assunto como um todo, que é o que sempre se chama atenção aqui. É só com base nisso que você consegue ver se a sua compreensão está perfeita. Porque é na hora que você se aprofunda como um todo, é que você é capaz de lidar com as várias nuances de dúvidas. E isso em qualquer coisa, não é só em relação ao Vedanta. A diferença é que o Vedanta ele é um sistema autônomo e autossuficiente. Ou seja, ele não precisa de nada mais a não ser o próprio Vedanta. Então, a pessoa precisa ficar voltando várias vezes a esses ensinamentos, de preferência diariamente, até que realmente essa compreensão se torne perfeita. No tópico seguinte, que é o que a gente realmente vai tratar aqui, que é o último do capítulo 1, ele fala aqui qual é o problema de uma busca pela libertação. O que é uma busca pela libertação? Uma busca pela libertação tem que estar motivado por alguma coisa. Tem que estar motivado pela constatação de limitação. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa busca por libertação ela está sentada numa compreensão equivocada do que nós somos. Então, é o que ele quer dizer aqui. A busca pela experiência de libertação está assentada na dualidade. Por quê? Primeiro, a dualidade, por excelência, ela é experimental. A gente está lidando com um sistema desenhado aqui para criar a impressão de experiências individuais. Então, é com essa visão, com esse hábito de experiência individual,
é que a gente consegue enxergar a libertação como algo experiencial. Né? Por quê? Porque a gente está se vendo como uma entidade experienciadora, fundamentalmente. Então, a libertação seria um marco, né? onde romperia com esse senso de limitação. Esse é o primeiro aspecto que significa que ele está assentado na dualidade, né? Ou seja, teria uma ruptura, teria uma experiência de ruptura que, a partir dela, tudo ficaria bem. Mas tanto a ideia da ruptura como a ideia de que isso tem que ser experiencial está assentado numa compreensão equivocada de quem você é. Que compreensão é essa? Eu sou um corpo, uma mente, e estou lidando com o mundo, né? Quando a gente lida religiosamente com isso, a pessoa de característica religiosa ela ainda acrescenta Deus. Então, você tem uma relação tripla, né? Essa é a visão da separação. Eu estou aqui, Deus está em algum lugar, né? E o mundo está lá. Essa é a visão da dualidade. É claro que, enquanto a pessoa estiver se identificando com corpo e mente, ela vai tentar se livrar desse senso de separação, né? Agora, é uma busca que ela está assentada num problema de compreensão de si mesmo. E o Vedanta ele trata disso, exatamente desse aspecto, né? Ele procura, através da própria experiência ordinária do Jiva, mostrar para o Jiva que a visão dele de dualidade ela não se sustenta diante da análise detalhada e cuidadosa da própria experiência, conforme ensinado, né? Conforme está prescrito pelas escrituras. Então, o problema de buscar uma experiência de libertação é que ela está avaliada numa visão nossa muito restrita, como entidades experienciadoras. A entidade experienciadora é obrigatoriamente você, consciência, mas você não está limitado pela entidade experiência. Embora ela se resolva em você como consciência, ela não te limita, né? E nem as características experienciais de uma entidade, né, que se vê separada e que tem que, através da experiência, buscar um bom resultado no campo dármico, né? Por isso que ele diz que a busca pela experiência de libertação está assentada na dualidade. Então, conforme o Vedanta, a busca pela experiência de libertação ela é um erro, embora ela seja um erro condutor, né? Ela seja um erro que te conduz até o ponto onde você percebe que você está buscando a liberdade por um problema de compreensão. Então, não é exatamente uma experiência que você está buscando, tá? E o James ele fala aqui da relação com o yoga, né? O sucesso no yoga, aí ele está falando do Yoga Sutra de Patanjali especificamente, não destrói a dualidade sujeito-objeto. A gente vai ver por quê. Exatamente porque pelos Yoga Sutras você teria que ter um estado, né? Um estado onde a mente estaria controlada. É um estado, segundo os Yoga Sutras, onde os vritis mentais entram em supressão, né? Então, as flutuações mentais estão suprimidas. Então, ela não vai destruir a dualidade sujeito-objeto, né? A dualidade é uma crença, ela não é um fato. Isso é o que o Vedanta mostra para a pessoa quando ela vai explorando a experiência ordinária dela, né? Que o Vedanta demonstra que não há fatos na sua experiência ordinária que te vinculem a uma entidade experienciadora, que te agarre numa entidade experienciadora. Por isso que ele está dizendo que não é um fato, né? A própria investigação prova que não é um fato, prova que é uma crença. Quando eu experiencio o ser refletido em meu coração, ou seja, quando eu estou experienciando a consciência refletida, né, eu não cesso, de repente, de ser o experienciador, né? Ou seja, eu não me livro repentinamente da minha bagagem experimental. Por quê? Porque ela é bem enraizada. O que eu experiencio? Um estado de liberdade, né?
quanto melhor o reflexo da consciência em você, quanto melhor a sua experiência desse reflexo da consciência refletida, mais você vai descrever isso como um estado de liberdade, um estado de não preocupação, né? Mas o Vedanta vai mostrar que mesmo que essa consciência refletida ela não esteja refletida de modo adequado, ou seja, o seu corpo sutil não esteja recebendo esse reflexo na sua melhor forma, ele vai mostrar que, na verdade, mesmo assim, é uma questão de conhecimento, né? Porque você não está limitado pelos estados da mente engendrados por um reflexo que não está favorável da consciência, né? Patanjali não coloca exatamente nesses termos. Ele diz que, uma vez que a mente é colocada sob controle, o que é sob controle sobre Patanjali? É a supressão das flutuações mentais. É isso que ele diz. Yoga é a supressão das flutuações mentais. Eu sabia recitar isso em sânscrito, eu esqueci. Tá? Mas é exatamente isso. Yoga é a supressão dos vritis mentais. É uma definição que tem de yoga, né? Uma vez que a mente é colocada sob controle, Patanjali escreve o seguinte: aquele que vê reside em sua própria natureza, e o habitante interior brilha com pura consciência. Essas palavras equivaleriam à própria libertação, mas elas não levam em conta o fato de que aquele que vê, que é a consciência, que é o vedor último, reside em sua própria natureza e brilha independentemente da condição da mente. Então, é o que a gente estava falando. E, respectivamente da condição da mente, você, consciência, está sempre brilhando. Quando a sua mente está flutuante, não está concentrada, como é que você sabe disso? Você sabe disso porque você é a consciência, que está iluminando e tornando reconhecido mais esse estado da consciência, esse estado da mente, é um estado de confusão em relação à sua própria natureza. Diante de um investigador, como é que ele lida com isso? Ele lida inicialmente se colocando na posição adequada, que é a do iluminador daqueles problemas, né? Muitas vezes basta isso para o problema seguir o seu caminho normal, né? Ele vai sendo atenuado pelo fato de que você está residindo, né, conscientemente na sua posição adequada de consciência diante de mais essa flutuação. Bom, quando é que se toma providência em relação a isso? Quando essas flutuações mentais ficam muito recorrentes, né, o objeto delas é o mesmo, talvez isso esteja indicando uma vássana vinculativa, né? Você está vinculado a algum objeto. Pode ser qualquer um, né? Isso pode estar indicando isso. Então, aí você tem recursos no Vedanta para você lidar com isso. Se é uma impressão de ilimitação, você pode colocar diante de você a afirmação contrária, que tem um efeito muito forte também. Se é algo que está ligado a uma falta de confiança na vida, você pode desenvolver isso através de práticas devocionais, duais mesmo, elas vão ter o seu efeito estabilizador na mente, né? Então, é isso que o James está dizendo aqui. Ele está dizendo que Patanjali está associando isso a um estado, né? E ele esquece que a própria variabilidade desse estado é iluminado por você, consciência, você que sabe dessa variabilidade. Então, em vez de colocar a atenção na flutuação mental, a atenção do investigador deve ser colocada na própria natureza dele, diante dessa situação, como o quê? Como aquele que ilumina qualquer estado mental, né? Se tiver algum problema, alguma coisa for muito recorrente, muito forte, como a gente comentou, aí o Vedanta tem vários recursos que vão sativizando cada vez mais a mente. Agora, não tem recurso no Vedanta que sativize mais a mente do que o próprio ensinamento. O ensinamento é todo satívico, né? E te dá um apanhado geral, né? E essa colocação aqui do Patanjali, né? Porque, em virtude de ser uma colocação dual experiencial, ele não está levando em conta que aquele que vê, né,
e que está residindo em sua própria natureza, conforme as palavras colocadas aqui no texto, ele já é livre. É isso que o yoga não leva em conta, né? Ele já é livre. O problema é uma compreensão do que é liberdade. A coisa que eu notei que uma das coisas que mais modificam na mente de uma pessoa que ela sabe de si é a noção que ela tem do que é liberdade, né? Uma entidade experienciadora, ela enxerga a liberdade de um modo muito diferente de um jiva que se vê como consciência, né? A busca pela liberdade é o próprio motor de ação de um jiva, né? De um sansari. Já para um jiva mukta, não. Ele entende que a natureza última dele é sempre livre. Como ele se vê em tudo, ele vê que tudo é livre do jeito que é. É uma mudança muito radical na impressão que tem de liberdade. Em geral, quando o investigador ele dá uma olhada cuidadosa no que ele entende por liberdade, ele vai ver com cuidado na vida dele que a liberdade é um senso de falta de limitações, em geral acompanhado pelo fato desse experienciador ter conseguido alguma coisa que ele queria, né? Então, ele estava agarrado pelo desejo, e uma vez que ele tem obtido determinada coisa, esse desejo ele é suprimido, e a própria natureza, né, desse experimentador, que é uma natureza não experienciadora, ela aflora, né, com alívio daquele grilhão ali do desejo, e o indivíduo ele experimenta a própria natureza dele como livre, né? O Vedanta ele mostra essa inversão, essa impressão contrária de causa e efeito, né? Ele mostra que quando o desejo termina, a sua natureza livre, espontânea, naturalmente, ela é vivida com mais intensidade do que quando você está submetido a um desejo, né? Então, são visões muito diferentes, né? Por que a gente abraça o Vedanta? Porque fica óbvio que, com a análise da experiência do Vedanta, você não consegue sustentar um mundo dual. Você não consegue sustentar isso com base na sua experiência. Você não tem como, né? E você vê que é uma abordagem altamente eficaz para a sua vida. Suponha que você não fosse nem um buscador, né? ou nem alguém que entendeu o que é e agora está precisando sedimentar isso. Vamos supor que você fosse apenas um sansari, né? Buscando objetivos na vida. Mesmo nesse caso, o Vedanta ele possui uma precisão muito alta, né? Muito embora não seja o objetivo dele, ele dá um ótimo mapa do campo dármico para a pessoa se virar com as 3 gunas e qual é a onda gúnica apropriada a cada situação, tá? Então, essa que é a diferença, né? O yoga ele nunca acaba chamando a atenção para o fato de que o próprio experimentador se resolve nele mesmo como a consciência, que sabe desse experimentador. Você, como experimentador, é capaz de falar de você como experimentador, do que você gosta, do que você não gosta. Você é capaz de avaliar todos os sabores pelos quais você passa, as experiências agradáveis, as desagradáveis, né? Aí ele arremata aqui. Em qualquer caso, iluminado ou não, uma mente relativamente livre de desejos mundanos, com certeza, não é nada indesejável para alguém que busca felicidade. Ou seja, uma mente desapegada, ela é um instrumento muito útil, né, para quem está procurando a verdadeira felicidade, ou seja, a felicidade sem estar vinculada a objetos. Portanto, o yoga de Patanjali não deve ser rejeitado, porque ele é um meio adequado à preparação da mente para o conhecimento do ser. Porque, como todo yoga, ele é altamente sativizante, né? Ele sativiza bastante a mente. Agora, por si só, ele não está evidenciando a natureza não experiencial do praticante de yoga, né? Ele está evidenciando a característica de nitya, mutável daquele experimentador. É isso que ele está evidenciando. Mas, como a ferramenta para estabilizar a mente, o yoga de Patanjali, assim como qualquer corpo de ensinamento satívico, é extremamente útil, né?
Aí ele faz o outro comentário aqui, ó. Em vez de ser a Ashtanga de Patanjali, pensa no caminho óctuplo do Buda. É também uma jornada experiencial, que se diz terminar com a iluminação, mas sofre da mesma restrição que o yoga. Isso é verdade. No entanto, o caminho óctuplo de Buda é um caminho de sativização da mente. É um forte caminho de sativização. Se a pessoa está no caminho óctuplo do Buda e o ensino, né, chama ela para a atenção da verdadeira natureza dela, ela compreende como é que esse ensino do Buda, essa sativização, se relacionaria com a visão final de si mesmo. Né? Então, não é para jogar nada fora, é isso que ele está dizendo aqui. Você não precisa jogar nada fora, você precisa redimensionar o que você está usando. Né? Eu posso, então, usar uma prática dual para facilitar uma compreensão não dual? Sim, claro, né? Claro. Todo o trabalho do Vedanta, né, com os aspectos do Karma Yoga, com o Upasana Yoga, é para isso. Então, você não precisa jogar nada fora. A única coisa que se tem que deixar de lado são as suas crenças e posições experienciais e de compreensão que não estão de acordo com o ensinamento. De resto, você pode usar não só o arsenal do Vedanta, né, que é muita coisa, tem muito recurso, como você pode usar outros. Né? As pessoas podem fazer pranayamas e acalmar a mente, assim, se quiserem, né? Até que a compreensão fique mais clara, elas podem dar um jeito de acalmar a mente com exercício respiratório, por exemplo. Né? Então, não tem compatibilidade nenhuma. Né? Mas esse título aqui, ele é muito bom para a pessoa refletir. Né? Eu busco uma experiência de libertação. Tá? Se eu estou buscando uma experiência de libertação, é porque eu estou me vendo como corpo e mente. Né? Então, é conveniente explorar isso aqui com cuidado nas suas situações diárias. Você vê por que você está querendo se ver livre. Quem está querendo se ver livre do quê? Né? Isso é importante. Em geral, a pessoa ela quer se ver livre das experiências em si. E ela quer ter uma experiência que resolva todas as outras experiências. Isso não tem como ocorrer pela própria natureza do campo dármico, né? E pela revisão da visão do experienciador como mais um elo no campo dármico. Né? O campo dármico não gira ao redor dele. Portanto, não pode ter uma experiência para esse jiva que vai terminar com outras experiências. A experiência continua. O assunto básico da liberação, nessa experiência continua, se ela para, naturalmente ela vai continuar, mas é a ausência de identificação com o fazedor. Esse que é o salto final. Né? É a ausência de identificação com o fazedor e com aquele usufrutador. Esse que é o ponto final aqui. Primeiro, o indivíduo vê que ele é consciência. Né? Para ele ficar claro que ele é consciência. E depois ele começa a ver o impacto disso na compreensão do que é ser um fazedor e um usufrutador. Quando isso tudo é revisto, a noção dele de liberdade muda tremendamente. O que ele achava que era liberdade, ele começa a ver hoje em dia apenas como uma busca por estados favoráveis. Então não tem como ser uma libertação, né? Porque eu estou procurando apenas estados favoráveis. É inválido? Não, não é inválido, mas não é libertação, né? Porque a libertação te isola do fazedor, né? Desse experimentador que está procurando coisas. A experiência segue o caminho dela e você, consciência, vê tudo isso se desenrolando e tudo isso se resolvendo em você mesmo, né? Do jeito que tem que se resolver. Então, aqui a gente termina o capítulo 1. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso que a gente falou aqui agora? Quer associar isso a alguma experiência própria? Porque o nosso problema todo é a experiência. Não que a experiência seja um problema, mas quando ela é olhada do ponto de vista da entidade experienciadora, a experiência ela vira um ciclo sem fim.
né, de busca por desejos e satisfação dos desejos. E o experimentador ele nem percebe que o bem-estar que ele sente quando ele obtém alguma coisa não é por causa do objeto, né? Ele não estudou a experiência dele o suficiente para isso. É por causa dele. O próprio fato dele estar pleno quando um desejo sai da frente dele mostra que ele é a plenitude em si, né? Então eu vou continuar, tá? Vamos então aqui entrar agora para o capítulo 2, né? Vedanta. Vamos continuar aqui. Como é que ele continua isso? Agora ele deve se aprofundar um pouco mais, né, no sistema em si, né? As pessoas têm muita reação, né? Quando você apresenta um sistema, e ele vai de encontro à experiência das pessoas. Isso é natural que ele vá de encontro à experiência. O que o estudante do Vedanta tem que ficar claro em mente é que isso é um movimento recorrente do condicionamento dele, reagir ao ensino. É normal, é assim mesmo, né? É uma entidade experimentadora reagindo a um ensino que diz que o que ela está procurando não pode ser obtido por experimentação. Então, muitas vezes a pessoa tem até uma compreensão intelectual clara disso, mas o hábito dela de agir na vida dela o tempo todo dessa forma leva ela de um modo muitas vezes inconsciente para ações, né? Aí uma hora ela percebe ali que ela está procurando uma satisfação naquela ação, né? Ela está vinculada à satisfação daquela ação. O problema não é nem a satisfação na ação, que pode vir ou não. O problema é o vínculo em querer ter a satisfação. Esse aí que dá um problema terrível para a entidade experienciadora. E esse tipo de vínculo pode atrapalhar muito, sabe o quê? Pode atrapalhar muito a investigação da pessoa, que se ela continuar muito vinculada a, ao resultado favorável de uma experiência, ela não vai conseguir investigar direito, ela não vai conseguir se separar dessa entidade que quer experimentar as coisas, né, do modo mais favorável possível. Né? Então, vamos ver aqui como é que o James ele vai lidar agora. Agora, esse segundo capítulo, ele botou subtítulo. Capítulo 2, é sobre o Vedanta isso aqui. Né? Bom, por que Vedanta? Porque você percebe que o mundo é vazio de significado. O que é um mundo vazio de significado? É um mundo cujos objetos não têm existência própria em si, né? Eu não posso atribuir aos objetos características minhas que eu estou procurando encontrar neles. É isso que quer dizer um mundo destituído de significado. E, na verdade, quando você percebe que o mundo é vazio de significado, esse passo não está errado, né? Ele está querendo dizer que o mundo em si não tem realidade, né? Em si, por si, ele não tem realidade. Isso é a base do desapego, né? A pessoa que vai refletindo nisso, ela está trabalhando de um modo desapegado, né? Então a pessoa vê, como é que eu desenvolvo o desapego? Quando isso fica claro para você, que o mundo é vazio de significado. Esse mundo de objetos, né, de formas e nomes, em si ele não tem substância nenhuma. E como é que vai ficando claro para mim isso? É quando eu não consigo me preencher com nada do mundo, né? Isso já é uma prova de que esse mundo não tem realidade em si, né? Mas isso muitas vezes tem que ser reforçado na pessoa que está reparando isso, né? Como? Através de um meio de conhecimento como o Vedanta. O budismo também vai dizer isso, né? Vai dizer isso falando principalmente do quê? Da impermanência das coisas, né? O Vedanta vai um pouco mais a fundo.
né, no estudo da tua experiência ordinária, ele vai te mostrar que você, como existência autoconsciente, é aquilo que está dando valor aos objetos. Então, a análise do Vedanta ele faz com que você se olhe de uma outra forma. Não é só olhar o mundo em volta e ver que ele não tem significado, né? É ver, afinal de contas, se esse mundo não tem significado, o que eu chamo de significado do mundo é dado por quem? Aí o Vedanta vai e aponta o dedo para você, para você. Ué, isso tudo é dado por você mesmo, consciência. Só que você está fazendo isso de um modo inconsciente, né? Se você estudar as escrituras, budismo, hinduísmo e outras, vai descobrir que a ideia, né, corrigir aqui esse assunto, esse acento, vai descobrir que a ideia de que esse mundo é vazio de significado ocupa um lugar proeminente, um lugar fundamental na análise que elas fazem da vida, né? É a base do desapego isso. E se prestar bem atenção, você verá que sempre chega um ponto em que você percebe que não importa quantas experiências teve, você não tem, na verdade, nada tangível para mostrar, né? Ou seja, nenhuma, o que quer dizer isso? Está querendo dizer que nenhuma experiência dessa estabilizou a sua mente de modo que você ficasse preso a só um objeto, o que demonstraria que esse objeto tem alguma substância. Mas não, a vida da gente é um jogo de salto de atenções. A gente vai saltando a atenção de um lugar para o outro. Então, na verdade, diante de todas essas experiências, não tem nada de tangível para mostrar. Nenhuma dessas experiências em si pode me completar, né? Pode me locupletar, dependendo da palavra, né? Você ainda se vê procurando por uma nova experiência para lhe dar significado. Significado para quem? Para você, né? Por que eu procuro uma nova experiência? Para que ele me dê significado. O que é significado para o ser humano? É identidade. Sempre isso, sempre isso. O que é relevante para o ser humano? É aquilo que dá a ele uma identidade, né? Então, na nossa vida de experienciadores, o que nos dá identidade é o resultado das nossas experiências. É assim que funciona a mente de um experimentador. Está procurando identidade. É por isso que ele agarra em qualquer coisa, né? Por quê? Porque é ilimitado. Olha que coisa interessante. Sendo você consciência ilimitado, você vai se estender em relação a qualquer objeto, procurando no objeto a ilimitação que você é, né? Só essa constatação para te refrear todas as vezes que você está procurando uma identificação com o objeto. Não que você não possa conviver com o objeto, né? Inclusive com esse jiva aí que você está associado, né? Uma coisa é conviver com e partilhar coisas com. A outra é estar dependente, é estar com uma identidade trocada. É por isso que nada lhe dá significado. O Vedanta vai mostrar que esse significado é dado por você mesmo. Essa que é a grande armadilha da experiência humana, né? É uma busca por significados que estão sendo dados inconscientemente por você mesmo. É isso que a análise da experiência do Vedanta vai mostrar. Se uma pessoa atinge a meia-idade e ainda espera algo, como segurança financeira ou emocional, para completá-la, isso quer dizer que ela não entendeu realmente a natureza da realidade. Então, ela teria que esperar uma ficha cair aí, né? Então, qual é o melhor preparador da mente para a libertação? É a própria experiência, por incrível que pareça. A própria experiência satura o experienciador da própria experiência. Ele fica saturado. Ele começa a ver que aquela sucessão de experiências não vai dar a ele nada muito diferente do que outras experiências deram, né? Isso é o estado de maturidade que uma pessoa adquire depois de um tempo na vida. Ela vê que esse mundo em si não tem valor intrínseco. Isso é uma conclusão sábia, né? Uma conclusão não sábia é achar que tem algo, é uma dificuldade de generalização,
que, não obstante todas as minhas experiências, ainda tem alguma coisa a mais que eu não sei qual é e nem sei como funciona, que vai me dar o que eu quero. Aí, quando isso ocorre, eu estou envolvido em duas fantasias, né? A primeira é achar que eu sei que o que eu estou querendo está bem definido para mim. O que eu estou querendo inicialmente é uma confusão de sobreposições. Não está claro para mim que isso não é uma experiência. O que acontece? Eu tenho uma ideia do que eu estou querendo, que é liberdade, né? Que ideia é essa? É a ideia que eu faço diante das experiências que eu tive. Então, uma visão experiencial, né? Essa é a ideia e eu estou buscando ela numa experiência, né? Isso é uma demonstração de como é que a gente vai acumulando, né? Em cima de uma impressão muito básica, a gente acumula interpretações, né? E essas interpretações podem virar problemas na hora da pessoa lidar com essas próprias projeções, né? Quando elas viram um problema, é porque elas estão cumprindo o papel delas, né? Que é realmente a coisa é eficaz, ela funciona bem, né? Por isso que ele disse aqui, se uma pessoa já chegou na meia-idade e ainda está achando que tem algo que possa lhe dar o que ela está querendo, ela ainda não absorveu adequadamente isso aqui, né? Ainda não ficou claro para ela a natureza de zero, né? Do jogo de soma zero da realidade, né? Como o Vedanta fala. E não está claro para ela aquela máxima, né? Que está nesse caminho óculto budista: todas as coisas no mundo são impermanentes. Todas, absolutamente todas, né? As densas e as sutis. Não está claro para ela, né? A natureza do ser não está nos objetos, embora a natureza dos objetos seja ser. É tão ser quanto você, né? É muito interessante olhar isso. Objetos são qualquer situação, pessoa, lugar, coisa material, ideia, emoção ou experiência. Objeto, a melhor definição que tem para o Vedanta de objeto é isso: é qualquer coisa que possa ser experienciada. Qualquer coisa, de qualquer densidade. O budismo chama esse mundo de anitya, impermanente. O Vedanta o chama de samsara, aquilo que nunca permanece igual, né? Esses objetos estão sempre mudando. A razão pela qual se enfatiza a natureza impermanente da realidade empírica, a realidade experiencial, é alertar as pessoas que, se elas acham que podem conseguir felicidade duradoura através de alguma situação objetiva, ou seja, através da identificação com algum objeto, elas vão ficar naturalmente desapontadas. Porque, repare a equação, né, que a gente toda hora fala aqui, é uma equação inajustável. É uma entidade experienciadora mutável, né, que está apostando a identidade dela num objeto mutável, né? Uma contemplação demorada disso mostra que, naturalmente, isso não tem como ser estável. A natureza desse tipo de elo é instável. Aí, como é que eu sei que é instável? É simples, é só ver a quantidade de lugares que a sua mente visita em 1 minuto e meio. Isso está mostrando, né, que você está tentando conseguir uma felicidade a nível mental. Isso é muito comum. Tem gente que trabalha tendo pequenos gozos mentais, né? Gente de área acadêmica é assim também. É o perfil de cada um. Uma pessoa que trabalha assim, ela vê rapidamente como é que o foco de atenção dela vai mudando. O que ela está procurando? Ela está procurando exatamente o que todos estão procurando, né? Essa visão da impermanência dos objetos, inclusive da própria entidade experienciadora, é algo sobre o qual tem que se contemplar profundamente. A pessoa tem que parar com essas coisas e ficar com elas no decorrer da experiência dela. Ela vai notar que, como entidade experienciadora, ela está sempre fazendo uma aposta dessa. Ela está sempre procurando alguma experiência, que o Vedanta chama de objetos, que vão estabilizá-la. No fundo, o que a pessoa está procurando é uma estabilidade que é da natureza dela.
mas que ela procura num mundo mutável. Então, o que ela está fazendo? Ela está fazendo uma projeção de Satya Nitya, né? Eu estou tentando projetar a minha imutabilidade inerente à minha natureza num mundo de nomes e formas, cuja característica fundamental é a permanência da impermanência. É sempre impermanente. Então, eu estou fazendo aí uma projeção. Toda busca humana é uma projeção da natureza dele em cima de um universo mutável, né? Ele está projetando a natureza dele. Tanto que ele está procurando o quê? Felicidade. Ele sabe o que ele está procurando. Está procurando a felicidade porque ele sabe. No começo, enquanto ele não tem dúvidas, e ele é uma criança, ele é a própria felicidade. Uma criança não chega para você e diz que quer ser feliz. Isso aí não faz sentido nenhum para a criança. A criança diz que quer ser feliz quando ela nota que a felicidade está escapando dela, à medida que a idade vai aumentando, né? Começam a vir outros pensamentos, outras avaliações, as relações humanas vão ficando mais complexas, e a criança começa realmente a notar que ela não era, né? Ela começa a notar aquela coisinha parecendo diferente, que aí os adultos já dizem para ela que ela está infeliz. Olha, você está triste, você está infeliz. E ela vai notando que isso dura mais tempo do que antes, né? A gente Então, só procura aquilo que a gente conhece, né? só que a gente conhece, com certeza. Né? O problema é que a pessoa ela esquece a infância dela, ela não esquece experiencialmente, né? Porque ela vê que ela era feliz. Ela diz, pô, eu era tão feliz. Né? A despeito das brigas com os coleguinhas, da discussão com os pais, ela era muito feliz. Mas ela só sabe que era muito feliz agora. Na hora, essa questão não fazia sentido nenhum. Você vê coisa engraçada, ela brigava, né? Quantas vezes você era criança, você brigou com seu amiguinho, você ficou chateado, o amigo também, né? Mas isso não impediu a sua felicidade de te levar de novo em contato com esse amiguinho e vocês voltarem a brincar, tendo relevado todas as coisas que aconteceram, coisa que o adulto ele não consegue mais fazer, né? Porque a mente compreensiva de um adulto é muito diferente de uma criança, né? Depois é que o adulto, quando ele entra em contato com as ideias do Vedanta, ou de algum outro meio, né, de autoconhecimento, tudo, é que ele começa a ter vários insights, ele começa a se lembrar como é que ele pensava quando era criança. Ele começa a ter umas rememorações dessas, né? É só nesses dois aspectos que fica claro para a pessoa de que ela é sempre feliz. Mas na criança isso não conta, porque a criança não tem discernimento para saber que ela é aquilo o tempo todo. Ela não tem esse discernimento vai ter que vir com a vida. Então, embora tenha aquela imagem, né, nos ciclos espirituais da criança como algo de pureza, etc., a visão mais adequada de criança para o Vedanta é aquele que está preparado para ser condicionado. Se lembra daquele desenho The Wall, que entrava um monte de bonequinhos, né? E saíam uns tijolinhos que você moldava dando umas marretadas? Então, a criança, a não ser que tenha nascido um gênio espiritual, cara, ela vai passar por esse moedor aí, não tem jeito. Né? E passando por esse moedor depois é que ela percebe o engano dele. Então, para se livrar de uma ilusão de prisão, você tem que ter primeiro sido conduzido a essa ilusão de aprisionamento. Né? Depois é que fica claro que nunca teve prisão nem nada disso. As prisões eram psíquicas, prisões de compreensão, né? Com impacto aí nas emoções e tudo. Né? Então, aqui o James fez um apelo, né, à maturidade da pessoa. Você está realmente querendo uma felicidade mesmo, a sua felicidade, que ela é estável, ela não muda? Então, se você realmente está querendo isso, você compreendeu que você está querendo isso, era isso que estava por trás de todas as suas buscas por objetos, então você tem que ter uma visão clara de que nada dessas experiências vai trazer algo para você que você já é. É um problema de olhar para o lado certo só. Vamos lá. Ele continua aqui. Né?
você sabe que não há felicidade permanente nesse mundo. Por que felicidade? Porque no fundo, o que a gente busca é contentamento, felicidade, né? Então, mesmo olhando do ponto de vista de felicidade, ela não pode ser permanente associada a um objeto X ou Y. Muitas pessoas vivem intensamente, acumulando todos os tipos de experiência. E ainda assim, no fim do dia, elas têm o sentimento: eu sou limitado, eu sou incompleto, eu sou inadequado. Sem analisar esse sentimento, elas assumem que não tiveram sorte bastante para conseguir aquilo que estão procurando. Então, teimosamente, continuam tentando. É aquela coisa. Em geral, as pessoas não olham essas coisas pela base, né? Elas já olham isso como se isso fosse uma verdade sobre elas. Realmente, eu sou limitado, incompleto e inadequado. Então, um dos raciocínios possíveis é esse: eu não tive sorte na vida o suficiente, mas eu vou continuar tentando. Né? É bem comum isso. Bom, o Vedanta faz o contrário, ele analisa a base, né? Se a pessoa está dizendo que ela é limitada, por que ela está dizendo isso? Se ela está se sentindo incompleta, por quê? Né? Se ela está se sentindo inadequada, por que está falando isso? Para o Vedanta, tudo isso aqui é um problema de identidade, né? É uma visão de si mesmo que não está correta. Por isso que ele escreveu aqui, sem analisar esse sentimento. O Vedanta ele sempre analisa os sentimentos da entidade experienciadora. Sempre, em qualquer hipótese, ele tem que avaliá-las e ver qual é o arcabouço, né, de crenças, qual é o baú de crenças, de onde está saindo essas sensações todas. Né? As pessoas acham que crença, às vezes, é uma coisa muito elaborada. Olha, gente, as crenças básicas de uma pessoa não são coisas elaboradas. Em geral, elas têm assim um respaldo na infância da pessoa, né? Só que a gente vai reforçando essas impressões iniciais com todo um diálogo, né? Com todo um discurso, que acaba fazendo o quê? Ele acaba reforçando a separatividade. É isso que acaba acontecendo, né? Por isso que ele botou aqui, elas não analisaram esse sentimento. O que acontece? Elas vão de carona numa projeção mental delas. Ou seja, qual é a projeção? A projeção é a básica, é um pensamento que diz que não teve realmente sorte suficiente para isso. Né? Eu não tive sorte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou insistir na experiência mais ainda. Né? A pessoa não está compreendendo que a busca está mal orientada e que ela está procurando no lugar errado, ela está procurando no mundo dos objetos. De alguma maneira, elas acreditam que logo ali na esquina está um objeto que vai completá-las, deixando seguras, plenas, né, confortáveis. Em geral, as pessoas buscam muito isso através de um relacionamento. Tá? Ninguém aqui está falando contra relacionamentos, né? Mas você deve buscar uma relação em qualquer coisa no mundo já dentro do espírito da liberdade que você é. Aí você realmente está livre para se relacionar sem estar com esses medos todos, né? Medo de que um relacionamento te deixe seguro, pleno, confortável, né? E ele está dizendo que esse raciocínio ele não faz sentido, né? Por um bom motivo. Não há felicidade permanente em nada nesse mundo, que é o que a própria experiência no mundo leva a gente a concluir. Esse é um fato triste, mas ainda assim é um fato. A alegria não está nos objetos. Bom, isso é um fato triste para a entidade que percebe isso, a entidade experienciadora que percebe isso, mas não levou aquele empurrão em direção a si mesma, né, pela vida. A vida começa a empurrar a pessoa em direção a ela mesma, quando ela acaba constatando isso, né? Porque não tem opção. Né? Então, realmente, se o investigador ele para aí, se ele está, por exemplo, numa vida mundana, comum, e ele para na constatação de que não há realmente felicidade permanente nada nesse mundo,
realmente ele entra num vazio, né? Essa é a base da depressão em várias pessoas. Por isso que é bom estar bem orientado por um meio, porque esse meio de conhecimento, ele logo vai te empurrar para o passo seguinte, né? Que é, você está vendo o mundo sem significado, é porque você está tentando atribuir significados ao mundo sem saber que você e o mundo são o mesmo. Esse que é o problema, né? Você está ainda procurando uma identificação pontual nesse mundo de objetos. Ele diz aqui, você sabe que o mundo é desprovido do ser, ou seja, desprovido de significado, né? Ele é desprovido de familiaridade, a menos que você o veja como ser. Ou seja, eu sei que eu sou o ser, e agora para mim ficou claro que esse mundo é o mesmo ser que eu sou. E o que isso acontece? Deixa de ser uma entidade experienciadora, como é que a gente chama? Com um senso de separatividade. Quando o indivíduo ele percebe que ele é o ser e que esse mundo é o mesmo ser que ele, esse senso de separatividade ele cai por terra, né? Aí então você começa a se ver em tudo. Por isso que ele escreveu aqui, você sabe que o mundo é desprovido do ser, do significado, a menos que você veja esse mundo como o próprio ser, a menos que você veja esse mundo como você mesmo. Ele continua, na verdade, se você olhar para os relacionamentos com uma mente clara, honesta, a própria ideia de um relacionamento não é satisfatória, né? Ela não é satisfatória porque ela tem perigos devido à perecibilidade dos objetos envolvidos na relação. Você sempre expressa sérias dúvidas sobre o cara e sobre a relação, né? Sobre o parceiro ou a parceira e a relação. Você pesa os prós e contras e, através disso, vai confirmar suas observações, né? O caro parceiro aí tem um lado negativo, como tudo. E essa compreensão gera dúvidas. Significa que, junto com as coisas boas, você vai ter que gerenciar a sua mente crítica. Normalmente fazendo o quê? Com que, né, a pessoa em questão mude. No fundo, esse é o conflito básico dos relacionamentos, né? É um conflito para ver quem é que vai mudar quem, né? Mesmo que a pessoa diga que para ela é claro de que cada um tem o direito a ser como é, se ela não conseguir se separar, né, da sua entidade experienciadora, esse movimento normal da entidade experienciadora de procurar trazer tudo para si, que é o que a entidade experienciadora tenta fazer, também vai incidir na pessoa amada, vai tentar fazer com que a pessoa amada seja um reflexo dela mesma. Essas dúvidas que a pessoa tem quando ela vai entrar no relacionamento, em qualquer coisa na vida, não deve ser varrida para baixo do tapete, pois elas são o seu ser superior, né? Ele está falando que essas dúvidas, no fundo, elas emanam de você mesmo, da sua verdadeira identidade. E está te lembrando que o prazer é equivalente à dor, que você não vai, em última análise, se beneficiar do relacionamento. Aí vem aquela ideia, né, para uma entidade experienciadora, o que é me beneficiar de um relacionamento? Me beneficiar de um relacionamento é quando o relacionamento, para mim, tem recursos que me deixam feliz. Agora, em última análise, como tudo tem seus prós e contras, eu não tenho como alcançar algo permanente através de uma combinação de objetos tão instáveis como a combinação de duas entidades experienciadoras, né? Tentar achar sentido na vida é essencialmente um malogro, pois não há sentido nela, a menos que você a veja como ser, como você mesmo, né? É aquela ideia básica, né? Qual o sentido da vida? Aí você responde para a pessoa, o sentido da vida é você mesmo. A pessoa não compreende, né? Você diz, qual o sentido da vida? O sentido da vida é você é vida. Né? Você basta a si mesmo.
Você não precisa ter a sua existência colocada em questão. Você basta a si mesmo. Você não precisa de um meio para saber que você existe e é consciente da sua existência. Você precisa de um meio para desfazer confusões, mas não para afirmar essa verdade para você, né? A recusa em ver que o mundo é desprovido da natureza do ser é um tipo de negação existencial. A prova disso, né, dessa recusa, é o sentimento persistente de frustração e uma paixão não examinada pela vida. O que é essa paixão que ele está falando, não examinada pela vida? É a busca pelos objetos. É o que as pessoas muitas vezes dizem: eu sou muito apaixonado pela vida. Mas, na verdade, o que elas são apaixonadas é em ficar procurando objetos que as satisfaçam, né? Na verdade, a pessoa verdadeiramente apaixonada pela vida é a pessoa que compreendeu o que a vida é, que é ela mesma, né? Então, ela não está mais apaixonada por um objeto, né? Ela está apaixonada por ser desapaixonada de objetos, como Nisargadatta Maharaj falava. Ele dizia que ele era profundamente apaixonado pelo desapaixonamento dele. Desapaixonamento em relação à vida como vida? Não. Desapaixonamento enquanto a vida olhada através de objetos, olhada como objetos perecíveis. Esse que é o desapaixonamento de Nisargadatta, né? Então, isso aqui é inevitável que a pessoa ela chegue, né? Se a pessoa está buscando realmente a felicidade, né, nos objetos, é inevitável que ela acabe vendo o mundo como algo estranho a ela e onde ela não vai obter o que ela quer. Ou seja, para ela, na visão dela, naquele ponto específico, ela está vendo que esse mundo é algo estranho. Qual é a única solução para isso? É a não dualidade. Quando o que você chama de mundo deixa de ser estranho e passa a ter a mesma natureza que você, né? Existência, consciência, né? Por isso que ele fala que a pessoa ela tem que notar, é porque o problema é todo o seguinte: o problema é que a pessoa, como ela não analisa em detalhe as coisas pelas quais ela está passando, ela deixa de contemplar muitas coisas importantes, né? Ela não percebe que a continuidade, essa frustração subliminar a tudo, já está dizendo que ela não está vendo o mundo como algo favorável, né? Essa frustração subliminar que vai permeando muitas pessoas, especialmente à medida que a vida vai se desenrolando e o tempo vai passando, essa frustração que está tendo uma espécie de recusa, né, do mundo. O mundo está sendo olhado como algo estranho. A conclusão final de você ter uma entidade experienciadora é que ela acaba vendo o mundo como algo estranho a ela, né? Por isso que então ela está procurando em algo que ela está achando que é estranho, algo que para ela não é estranho. Para você ver como é que é confuso isso, né? Então, tudo isso aqui ele está dizendo para a pessoa se desapegar, né? Ele está conversando aqui com uma pessoa, ele está incentivando essa pessoa a se desapegar dessa busca pelos objetos. Que enquanto a pessoa não está madura de que não dá para buscar o que ela quer através dos objetos, ela vai continuar uma pessoa experiencial. E se ela continua uma pessoa fundamentalmente experiencial, ela não vai ser tocada pelos ensinamentos do Vedanta. Que, sim, ele usa a experiência em Mitya, mas para provar que a experiência não tem consistência em si, né? Então, todo esse diálogo que o James está tendo aqui é em cima disso, né? Uma pessoa que realmente ela tenha percebido isso, né, de que ela não pode achar nada nesse mundo enquanto ela estiver vendo um mundo de objetos e formas, como se eles estivessem em substância, a pessoa tem que estar, se conhece muito bem, completamente resolvida em relação a isso. Ela tem que realmente saber, compreender profundamente, no âmago do coração dela, que não há nada nesse mundo de nomes e formas que vão lhe dar o que ela quer.
Isso ela tem que estar clara. Ela pode não estar clara em relação ao que realmente ela está querendo. Agora, em relação a que o mundo não pode lhe dar o que ela está querendo, isso é fundamental que esteja claro para ela, né? Isso é a base do desapego, como a gente falou mais em cima, né? Por isso que ele escreveu aqui que, em última instância, a pessoa não tem como se beneficiar de um relacionamento, no sentido de que esse relacionamento vai dar para ela o que ela está querendo, permanentemente. O relacionamento vai dar para ela tudo o que as relações na vida dão, né? Vai dar momentos bons, momentos desagradáveis, momentos de desânimo, momentos de desespero, momentos em que ela tem que sentar com a outra pessoa, tentar conversar, ver o que está acontecendo, né? Então, ela não vai conseguir isso por nada. E ele toca aqui no relacionamento porque é onde a gente procura muito uma satisfação, né? Agora, se sempre uma pessoa, mesmo que ela não esteja interessado, né, no âmago da questão dela, suponha que seja uma pessoa materialista, e ela sempre tá ciente desse sentimento de frustração, né, desse senso de frustração. Se há uma pessoa assim, por mais materialista que ela seja, ela pode começar a ficar bem permeável a um meio de autoconhecimento, né? Ela pode ser até materialista, mas se isso está sempre claro para ela, pode ficar claro para ela, né, que ela tem que buscar a coisa de uma outra forma. Não é o modo que ela está vivendo que vai satisfazê-la. No fundo é isso, né? É um modo de viver que não satisfaz, né? Então, muitas vezes, uma pessoa ela é profundamente materialista, né? E ela entra em contato com o Vedanta, e o Vedanta funciona bem. Uma das vantagens da pessoa materialista, ela tem desvantagens grandes em relação aos espiritualistas, mas uma das vantagens é que a identidade de uma pessoa materialista são identidades, em geral, densas, muito densas. Não são identidades sutis, são identidades densas, ligadas a status, bens, etc. Em geral, a perda ou a constatação de que tudo isso é muito inseguro pode fazer com que uma pessoa materialista pule direto para o autoconhecimento, sem nem se deter numa entidade experienciadora espiritual, da qual ela vai ter que se livrar depois, né? Tem pessoas que funcionam muito bem com Vedanta sem passar por espiritualidade nenhuma. É raro, mas tem, né? São pessoas que realmente materialistas e que viram que o materialismo não vai dar nada para elas. Aí ele faz um comentário que a gente vai entender na decorrência aqui do texto, né? Por que sua paixão pela vida resultou numa mente agitada, né? Uma paixão pela vida é uma mente que está buscando objetos, como a gente viu, né? É legal a gente falar essas coisas para a gente desmistificar muito dessas camadas de interpretação que tem e que viram um senso comum. Eu sou apaixonado pela vida, né? Até parece que a pessoa está brilhando de intensidade dentro dela mesmo, plena em si, e aí ela contagia todos esses objetos. Não. Em geral, quando a pessoa fala isso, é que esse monte de nomes e formas da vida atraem muito os sentidos dela, e isso faz com que ela se apaixone por essas bolas, né, de árvore de Natal, como o James gosta de chamar, né? Bolas brilhantes e coloridas de árvore de Natal. Então, muitas vezes, o que as pessoas chamam de apaixonamento pela vida, gigantesca maioria das vezes é isso, né? Um apaixonamento por um objeto. Eu ainda sinto que tenho muita experiência a contactar. Eu me sinto apaixonado pela vida. Bom, ele começa conversando com a pessoa. Eu estou sugerindo que há uma conexão entre essa paixão que você tem por algo que não pode lhe trazer a felicidade duradoura e a sua mente frustrada e agitada. Só uma conexão fundamental, né? Há uma conexão entre essa paixão que a pessoa tem por algo que ela não vai conseguir,
Olha que coisa estranha, né? Quando a gente vai colocando em palavras claras, a epopeia humana ela fica muito esquisita, né? Ela parece uma espécie de pesadelo, né? Estranho, né? Você tem uma paixão por algo que não vai lhe dar o que você quer, né? Não é essa a história do apaixonamento entre pessoas, né? As paixões entre as pessoas muitas vezes não são isso. Você acha que aquela paixão vai te dar algo que você quer. E, na verdade, tudo que esse apaixonamento faz com a sua mente é deixá-la extremamente irrequieta. Então, aí a pessoa tem que refletir um pouco. Ela quer paz, né? Realmente paz para ela é importante, ou o que é importante para ela é a satisfação dos seus desejos, né? E aí ele continua. Uma parte de você, isso é um modo dele falar, né? Ele chama de uma parte de você, não é uma parte de você, é você mesmo. Você, o ser, que é a sua imutabilidade, né? Sabe que você não irá encontrar aquilo que procura nesse mundo e está sabotando seus esforços. Isso é bem comum, viu? Parece que tudo na vida da pessoa dá errado até ela chegar a essa questão. Aí ela começa a refletir. É como se realmente houvesse uma sabotagem do campo dármico, né? O que aí vem aquela grande pergunta, né? Quem é que leva o que aqui, né? Parece que aqui o Jiva está sendo conduzido mesmo a olhar para si mesmo, né? Está sendo forçado, né? Então, quem é o agente aí, né? Mas enquanto o Jiva acha que ele é o agente e que ele pode conseguir alguma coisa, então aí para ele o Vedanta funciona bem, né? Ele está dizendo aqui que o ser que é você, ele não faz isso com a entidade experienciadora por perversidade, mas para fazer com que a entidade experienciadora olhe para o lugar certo. Pense nisso racionalmente, sem tentar defender a sua paixão. Você tem sido passional toda a sua vida e ainda assim se sente frustrado, agitado, incompleto, já na meia-idade. Seu trabalho o perturba e o anseio por um amor te deixa agitado. Talvez haja outras coisas também que não estão sendo vistas. Aí cabe à pessoa, né, evidenciar isso. Os ensinamentos espirituais como eu não sou fazedor, o desfrutador, e o fato de que não há alegria duradoura nas pessoas, objetos e situações, não parece ter impacto em você. Esse assunto aqui é muito interessante, né? É como se a pessoa fosse lendo isso aqui, fosse refletindo, e embora ela concordasse, parece que a coisa não tem impacto, né? Eu já vi muitas pessoas assim, elas leem Vedanta, leem, enquanto elas estão lendo, enquanto elas estão lendo, enquanto elas estão pensando no Vedanta, enquanto elas estão ou no satsang, ou quando elas estão reunidas em grupo, né? Agora, depois que isso termina, é como se toda aquela leitura, né, toda aquela imersão fosse embora. Então, o que está acontecendo aí? Aí está tendo uma sobreposição de forças, que é algo determinado pela quantidade de energia que é colocado na atenção, né? Aí que a gente vê a importância do indivíduo contemplar mesmo, dele parar e ficar contemplando uma questão com cuidado, né? Parece que não tem impacto na pessoa, né? Esses ensinamentos parecem que não estão tendo impacto. E por quê? Porque você está cegamente comprometido com suas paixões. Isso é uma daquelas relações que o Ramana Maharishi dizia que a pessoa tem que fazer, né? Tem que trabalhar, tem que ver que comprometimento é esse com as paixões, colocar diante do ensinamento, né? Levar isso para a investigação diária. Isso pode dar um bom trabalho, dependendo do nível de comprometimento, até que isso tudo, né, seja modificado em decorrência de uma outra compreensão de vida. Tudo isso pode arrastar bastante ainda o estudante,
Ele ouve, 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 mas na hora H, assim, a coisa parece que não faz sentido. Então, tem um outro vetor aqui de força, é o vetor que ele está impondo as paixões dele. Mas não vai ser você quem vai provar que as escrituras e a realização dos santos e sábios está errado, né? Não é isso, né? Você não vai provar isso. Você, uma hora, vai ter que encarar o fato de que está olhando para o lugar errado. Então, quando é que essa ficha cai? Isso aí depende muito da pessoa, né? Aí ele faz até uma correção aqui, para não ser mal interpretado. Não estou lhe dizendo para não viver intensamente ou não fazer o que queira, né? O que você está afim. Vá em frente, mas esteja preparado para os frutos amargos, junto com os frutos doces, porque é assim que a realidade é. Não há como você vencer o sistema. Outro modo de falar isso, não há como você vencer Ishvara, né? É isso que está sendo colocado aqui. Não há como você impor a sua visão de mundo em cima do campo dármico. A imposição da sua visão de mundo no campo dármico é que causa os problemas. Por isso que ele disse assim, uma hora você vai ter que encarar o fato de que está olhando para o lugar errado. Que hora vai ser essa? Ninguém sabe. Nesse caso aqui, ninguém sabe, né? Porque tem aqui uma cisão, tem um comprometimento aqui com as próprias paixões e já tem envolvimento com o Vedanta. Então, uma pessoa dessa está precisando contemplar demoradamente mesmo a situação dela, né? Nem vale a pena ler muito com uma pessoa dessa. Ela tem que ler pouco e refletir sobre o pouco que ela lê o tempo todo, né? Ela precisa, porque, no fundo, o comprometimento com as paixões é uma espécie de lavagem cerebral, né? A pessoa recebe uma lavagem cerebral que fica cego pela paixão ali. Então, ele vai ter que fazer um outro tipo de lavagem também, reversa, né? Vai ter que se acostumar a contemplar isso, mesmo durante os momentos onde é tomado pelas paixões. É o único jeito, vai ter que contemplar isso o tempo todo. Agora, é aquilo que o James está dizendo. Isso é uma dúvida que ele está respondendo. O Vedanta nunca diz para você não vivenciar nada, né? Pelo contrário, quando o Vedanta ele mostra qual é a sua verdadeira identidade, ele está dizendo que, no fundo, você a própria experiência não pontual é você em si, né? Então, ele não é contra a experiência, né? O que ele procura fazer é direcionar a pessoa da melhor forma possível no ponto de compreensão que ela está em direção à meta da libertação, né? Tudo isso vai assentando na pessoa, mas pode ser que demore um tempo. Quanto maior o comprometimento com as próprias paixões, mais trabalho a pessoa vai ter que fazer. Isso quer dizer que ela não está desapegada, né? Está apegada com as próprias paixões. Aí ele continua aqui. Por que você percebeu que a paixão pelo impermanente produz apenas resultados impermanentes? Eu descobri que as pessoas, particularmente os ocidentais, não gostam de ouvir que há um lado negativo na paixão. Isso aqui vale a pena refletir, né? Toda a propaganda da indústria é voltada para isso, né? A paixão se tornou um tipo de Deus no Ocidente, né? Vocês veem quando vem uma propaganda e entrega para você um objeto para você consumir o tempo todo, né? É uma paixão, você está apaixonado por aquele objeto, né? Aí o que acontece na propaganda? Você consome aquele objeto e você fica o quê? Feliz. Aí depois, quando você quiser, a sociedade de consumo de massa, ela tem outra dose dessa droga para te dar, né? Então a paixão aí é que está sendo incentivada pela propaganda, através do quê? De doses, né? Você toma aquela droga lá, que pode ser um dentifrício, você está escovando os dentes e fica muito feliz. Comprar um carro novo, você vai ficar muito feliz.
Você pode ir para uma loja de liquidação, vai ficar muito feliz. Pode ver uma alternativa ecológica para você usar uma solução do lar que você queira, você vai ficar muito feliz. Mas é sempre algo que vai te deixar feliz, né? Tanto de gente rabugenta. Você já imaginou? A pessoa quer fazer propaganda de um objeto e no final da propaganda o cara está revoltado com o objeto? Isso não é propaganda, né? Isso é contra o objeto. Então, a propaganda sempre vai usar o básico seu, que é a sua demonstração de felicidade, uma vez satisfeito, né? Então, é uma paixão que foi satisfeita. Por isso que o James está dizendo aqui que é como se a paixão se tornou um tipo de Deus no Ocidente, né? Você está o quê? Você disse que não acredita em Deus, mas você acredita totalmente nas suas paixões. Substituiu uma crença pela outra. Os sábios dizem que a paixão é essencialmente impraticável se você quer paz. Pois é, essa é a escolha. E essa é certamente a minha experiência. Mas, por favor, seja meu convidado, vá em frente, né? A gente não pode cortar as trajetórias de uma pessoa. Ela tem que tirar as dúvidas por ela mesma. Se funcionar, né, o seu caminho em direção à paixão, né, me dê um retorno dizendo que a sua paixão funcionou. E eu vou mencioná-lo no próximo Congresso de Santos e Sábios. E eles poderão criar uma comissão para estudar uma emenda às Escrituras, né? Vamos fazer uma emenda às Escrituras, porque teve uma pessoa que realizou a paixão permanente, né? Então, a gente vai fazer uma emenda. Então, tem que dar uma refletida aqui. A paixão no Oriente não é uma coisa como é no Ocidente, né? A paixão existe ali, mas ali sempre tem, né, muitos parâmetros de ego coletivo que acabam cerceando isso. Agora, aqui no Ocidente, isso é incentivado pela sociedade, pela própria sociedade em si. É uma paixão, é uma crença também. A pessoa diz que ela é apaixonada pelas paixões dela, mas ela não para ver assim, mas o que quer dizer para a minha vida? Qual é a consequência disso para a minha vida? De eu ficar apaixonado pelas minhas paixões, né? Eu estou dizendo que eu quero paz. Se eu estou apaixonado pelas minhas paixões, como é que eu vou ter paz mental? Vale a pena essa reflexão. Será que é compatível? Né? A pessoa tem que questionar tudo. Fica essa reflexão aí, né? Até o encontro da semana que vem. Será que a paz mental ela é compatível com o apaixonamento pelas minhas paixões? Será que ela é compatível na vida dos outros também? Se eu estou querendo uma paz mental, isso é compatível? Aquelas duas coisas, né, que vale a pena refletir sobre a paz mental. A paz mental, ela é compatível com o apaixonamento pelas paixões? Ela é compatível com o apaixonamento pela vontade de estar certo, por exemplo? Né? Eu quero estar sempre certo. Isso é uma paixão, né, dele com as ideias mentais lá que tem, com os objetos mentais que aparecem. Isso aí tem como ser compatível com paz? Né? Vale essa reflexão sempre, né? Quem refletir demoradamente vai ver que não. Você querer estar certo não tem condição nenhuma de ser compatível com a paz. Nenhuma, não tem como, é impossível. Você vai estar sempre em conflito, né? E o mais bacana disso é que você, sendo a consciência que você não precisa estar certo em relação a nada, porque tudo se termina em você mesmo, tudo se resume a você mesmo. Saber, no fundo, se você pode aplicar o critério de certo ou errado a tudo, fica uma tremenda de uma falta de uma perda de tempo. Tudo se resolve em você mesmo. O importante aí não é cuidar das suas paixões, é cuidar do seu Dharma, né? Essa que é a base, é uma vida por valores, não por paixões. Essa que é a ideia. A não ser que você, né, possa usar um recurso de linguagem e dizer, puxa, eu estou profundamente apaixonado pelo Dharma, pelos valores adequados. Tudo bem, bacana também, né? Mas sempre é isso.
É aquela questão, eu vou viver de acordo com princípios ou de acordo com paixões? Qual deles é compatível com a paz, né? Qual deles? A pessoa tem que ver. Se ela pode fazer até um raciocínio legal desse, mas ela vai ter que ver isso cada momento da vida dela, né? Ela até desenvolve esse raciocínio, vendo que as paixões não são compatíveis com a paz mental. Agora, esse raciocínio está certo, mas como é que ele funciona na prática? Na prática, essa pessoa ela vai ver uma flutuação mental toda hora que ela se engaja com uma paixão, né? E essa flutuação mental vai explorar todos os modos possíveis de satisfazer aquela paixão. Então, isso é tudo, menos uma mente em paz, né? É uma mente procurando milhões de caminhos para se satisfazer. Então, não tem paz aí. Mas isso aí ela tem que ver no dia a dia, para ver como é que ela funciona, né? Ela pode até ouvir um argumento desse, achar ele bem razoável, mas é interessante ver na prática, porque na prática as paixões elas têm uma pegada. É como a paixão é como se ela agarrasse o Jiva, né? Ela agarra uma ventosa. É essa tração, né? Esse raio trator em direção à paixão, como aquele raio trator da espaçonave Enterprise. Lembra que ela tinha um raio trator? É a mesma coisa. A paixão tem um raio trator no Jiva também. Quer dizer, vamos dizer que o Jiva tem um raio trator em cima das paixões, acho que é mais realista, né? Vai ficar sempre trazendo isso para ele, né? É esse trazer para si das paixões que ele vai ter que ver na hora que está ocorrendo e contrapor isso o ensinamento e todo esse argumento que está sendo desenvolvido aqui. Porque é aquela coisa que a gente falou um pouco acima. A pessoa vem, está no encontro de Vedanta, ou está lendo Vedanta, mas depois na prática, como é que funciona, né? Aí que ela vai ter que ver como é que está a paixão dela pelas paixões que ela tem, né? Como é que está esse apaixonamento, que ele é muito forte, né? Então fica essa sugestão aí de contemplação, né? A paixão se tornou um tipo de Deus no Ocidente, ou seja, eu resolver, né, satisfazer meus desejos mais profundos e virou praticamente Deus. Vale a pena dar uma refletida. Onde vocês forem andar pela rua, vocês vão ver isso. Todas essas coisas para obter, quando forem andar na internet, pela televisão, conversar com outras pessoas, vão ver como é que o ocidental realmente ele é um apaixonado, né? Pelas referências egóicas dele. É nisso que a gente está dizendo aqui, né? O cara está apaixonado pelas referências egóicas, pelas identidades egóicas que ele tem, né? Então, isso aqui é bem explorado e funciona, né? As pessoas dizem que no Oriente as pessoas se curvam a Deus. Tá, tudo bem. No Ocidente as pessoas se curvam às paixões, né? O ser humano está sempre assim, curvado diante de um objeto, né? Até ele perceber que ele não é um ser humano. Aí ele deixa de se curvar, né, a qualquer coisa. Ele vê tudo como ele mesmo. Bom, gente, vamos parar por aqui. Parar aqui pela aquela famosa conversa sobre as qualificações, né? Desanima tanta gente. Fica desanimado, não. Essas qualificações, qualificação é um daqueles muitos nomes que o Ocidente não gosta de ouvir, né? Mas não é nada assim tão grave, né? É só um modo de expressar, né? Qualificação, né? É só um modo, é só uma palavra que a gente está usando para ver como é que a gente vai tornar a mente mais suscetível ao ensinamento. Esse, no fundo, que é o assunto, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Deixa eu botar aqui. Página 2, 10. Vocês notam que no Vedanta a gente está sempre lidando com a mesma coisa. Por que a gente está lidando com a mesma coisa? Porque o problema das pessoas que buscam o Vedanta é sempre o mesmo, né? Qual a impressão que dá dele ser variado? É porque a gente tem objetos, né, multiformes.
nomes, né, infinitos objetos. Então, parece que as situações são diferentes. Elas não são. Basicamente, é sempre você saber o que você é, em qualquer experiência, sempre. Essa é que é a ideia. Ah, eu não vou curtir as experiências. Não, pelo contrário. É se desidentificando da experiência como identidade é que você vai poder viver as experiências plenamente, né? É uma ironia que o Jiva só consiga viver plenamente a humanidade dele quando ele compreende finalmente que ele não é um Jiva. Aí ele vive a humanidade dele com plenitude. Ele vira um grande experimentador, aquele que não quer nem aproximar de si as experiências e nem afastá-las, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Vale refletir hoje, hein? Deus do Ocidente é a paixão por consumo, né? É um Deus, né? É algo diante do qual as pessoas estão prostradas. Vale a pena dar uma refletida boa sobre isso, né? Nós estamos devotados a nos apaixonarmos cada vez mais pelas nossas paixões. É isso que a gente está fazendo com a devoção da gente aqui no Ocidente, né? Ela está aí, tudo está aí, só que é usado de uma outra forma. Bom, vamos lá então? Vamos terminar? Om Purnamada Purnamidam Purna Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Ishvara, gratidão ao Vedanta, a toda essa linhagem de conhecimento que está sendo passado, né, ao longo dos milênios. Conhecimento tão delicado, né? Tão claro, mas ao mesmo tempo tão delicado. Tá, joia, gente. Obrigado a todo mundo. Até a próxima. Uma boa noite para todos. Tchau, gente. Grande prazer estar com vocês. Até logo. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.